vai formatar, a OE mesmo vai formatar, e colocar o quê? O software licenciado? Não. Tá? Então é uma questão de cultura, né? Falta de conhecimento, né? Essa questão de software livre está ganhando força por causa de um dia como hoje. Existem fóruns internacionais que acontecem de software livre, né? Por exemplo, como teve em julho, em Porto Alegre, no Fórum Internacional do Software Livre. Alguns aqui já foram participar. Então, por que será que ele faz isso? Ele tira o sistema operacional da máquina. A questão é a seguinte, também, né, claro, de cultura, igual o quê? A questão de economia, né, a questão de classes de pessoas. A grande maioria que compram computadores mais baratos são de classe média baixa, né? E são esses usuários que ditam para o fornecedor, para o fabricante, né, que já está vendo o quê? Está saindo venda, está saindo venda. Então vamos colocar mais máquina no mercado, vamos desenvolver mais. Né? O que está acontecendo? O fabricante ele não está preocupado com o que o usuário está comprando, ele está preocupado com quantidade. Não está preocupado se quem está comprando ele tem um perfil diferenciado de um ou outro, se ele é um doutor ou se ele é qualquer outro profissional. Tá? Então, as empresas, né, os fabricantes, os vendedores, para isso é um prato cheio, quer dizer, a questão de quantidade. Mas e o usuário? Poxa, ele compra, depois instala e acaba partindo com uma solução pirata, né? Então tem alguma coisa errada nesse processo, né? Que precisa ser mudado ainda. Se vocês forem numa loja, quiserem comprar, vocês vão se preparar com uma distribuição de Linux, mas nem sempre essa distribuição é uma boa distribuição. Vai vir com o controle? Pode ser que venha, pode ser que não. Tá? Infelizmente ele acaba partindo para isso. Para quem tem conhecimento de sistemas operacionais, por exemplo, já conhece o software livre, ou ele vai mantê-lo, ou vai remover ele e colocar um outro software livre de acordo com a sua necessidade. Né? E o que está sendo oferecido para esse público? Né? Por que o público está comprando esses computadores mais baratos? O que está sendo oferecido? Por quê? São máquinas que vêm com o sistema operacional ou com qualquer distribuição, quer dizer, sem o sistema operacional ou com qualquer distribuição do Linux. Porque o fabricante não tem a licença do software. Então, ele põe qualquer uma distribuição, ele não tem uma licença do software X, eu ponho qualquer uma lá para provar para o usuário o seguinte, que na hora que ele ligar o computador vai funcionar. É só por causa disso. Ok? Não há nenhuma preocupação com o usuário. Tá? Bom, aí eles oferecem as máquinas com Linux para dizer que funcionam. Mas no final, aí não sei se alguém já se deparou com essa situação, né? De comprar um equipamento porque você optou por ser mais barato e de repente começou a dar problema. Okay? Conheço vários casos aí de pessoas que compraram equipamento de baixo custo, que veio sem sistema operacional ou veio com qualquer distribuição do Linux e hoje ainda continuam lá tentando devolver, passa por suporte técnico, ninguém resolve, entra com ação, sabe? Então aí com dor de cabeça, né? Aí esses fornecedores que são muito espertos, né, não vão ter custo de software, eles também fazem o quê? Colocam hardware de qualquer qualidade. Tem casos aí que a pessoa são dois computadores iguais, dois notebooks iguais. Um notebook tem uma placa diferente da outra. O preço são iguais, mas o preço do lugar está diferente do lugar do outro. Mas por que isso? O que tem diferente do outro? Eles têm a capacidade de colocar hardware diferente, né? Baixo custo, qualidade mais baixa para reduzir o custo. Porque eles têm o objetivo o quê? Venda só isso, lucro. Né? O usuário que se inscreve. E não é isso que eu estou querendo falar aqui, tá? Estou querendo falar que existe sim uma luz no fim do túnel, né? Existe uma solução, né, chamada software livre. Então, quem acaba sofrendo com isso é o próprio usuário, né? Bom, então, como se fosse, né, se todos conhecessem o mundo, né? Muitos problemas aí seriam resolvidos. Bom, tem uma empresa, uma grande empresa que conhece, né? Na verdade, não é só ela que conhece. Né? Alguém ouviu falar da Dell? Todos, né? O que a Dell faz? Ela embarca o sistema operacional como um todo. Ela oferece o sistema operacional como um para o usuário. Olha, nós temos isso, temos também software livre,
E ela vende isso já tem no sistema operacional. A respeito de hardware, Dell é um excelente máquina, excelente equipamento, tá? Isso aliado com o Ubuntu é o quê? É um excelente casamento, ok? Excelente hardware com excelente software. Aí sim a coisa começa a ficar melhor, tá? É uma boa recomendação. Bom, no Brasil, né, representante, né, que dá suporte, que divulga as informações do Ubuntu, que deixa disponível ferramentas, software para isso, né, operacional, é uma empresa multinacional chamada Canonical, tá? Ela tem, no Brasil, tem diversas cidades, né, principais cidades do mundo. E qual é a filosofia do Ubuntu? Seguinte, eu sou pelo todo que somos. Quer dizer, o Ubuntu é uma força de todos, né? Tanto que o logo dele, né, quando começou essa divulgação, era com as cabecinhas assim, as pessoas dando o braço, dizer, todos unidos como algo só, né? A força do Ubuntu é porque todos se envolveram nesse projeto para fazer isso acontecer, ok? O Ubuntu é uma solução que vai chegar, vai parar e já está tudo redondinho? Não, muito pelo contrário, né? Pode ser que a qualquer momento saia uma outra distribuição do Linux tão bom quanto o Ubuntu, ok? Então, tomara que aconteça isso, né? Existem também, não existe só o Ubuntu. Bom, a respeito de gastos, né? Tem alguns exemplos aqui só, e são inúmeros, tá? Por exemplo, a presidência da República, em 2008, deixou de gastar 370 milhões, né? Com o quê? Software, com licença de software. Aí eu pergunto, que é aquelas perguntas que eu vi, o que vocês têm a ver com isso? Primeiro, nós somos o quê? Cidadãos, nós pagamos impostos. Para onde vão nossos impostos? Para o governo, ótimo. Então quer dizer que quando nós pagamos impostos, parte do nosso imposto ia para a licença de software? Com certeza que sim, existe uma verba lá destinada para isso, ou alguma coisa do gênero, né? Que é destinada à licença do software, tá? Imagine então que nós, cidadãos, além de pagar imposto, nós também pagamos licença de software para o governo. Sim, né? Essa afirmação é correta, ok? Eu tenho essa notícia aqui, esse artigo. Olha lá, só que eu li na opção do canal. Então aqui está essa informação, né, da questão do. Olha lá, ó. No ano passado deixamos de gastar 370 milhões com software proprietário e investimos em recursos em conhecimento. Bom, tomara que realmente investiu, né? Essa é a responsabilidade do governo. Então, ao invés de o governo gastar em milhões de reais, ele pode investir em quê? Educação, saúde, tomara. Ok? E aí, recentemente, né, em 2009, o presidente Lula participou num evento de software livre em Porto Alegre. Não sei se você tiver a oportunidade de conhecer lá, conversar com ele, mas. Bom, aqui no Brasil, a economia estimada em 90 milhões. Desses 90 milhões, como é que foi distribuído esses 90 milhões? Então, eu tenho aqui a informação de provavelmente diretor de tecnologia do Banco do Brasil, esse Murilo Blanco, vice-presidente de tecnologia do Banco do Brasil. Essas informações são reais e aqui estão os valores, né? Bom, o que eles fizeram de economia? A adoção do OpenOffice, aquele suíte de aplicativos para escritório, 14 milhões de reais, né? Adoção do Linux, 38 milhões. Uso de outras aplicações ou produtos livres, aqui envolve banco de dados, envolve licença antivírus e tudo mais, outras ferramentas, 8 milhões. Total disso, 60 milhões. Tá? A economia estimada até o ano de 2010 é de aproximadamente 90 milhões de reais. É muito dinheiro. Okay? Isso só no Brasil, né? O que mais? Metrô de São Paulo, economia de 3 milhões por ano. E aí, um caso interessante, né? A IBM incentiva funcionários a parar de usar o Office.
Quer dizer, como isso, né? Bom,